Fala pessoal, Matheus Ragnar aqui, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Pivot Point, vocês perguntam bastante, então vou dar uma detalhada aqui, ó. Se a gente entrar nos indicadores, a gente coloca aqui, ó, inserir indicador, coloca pivô, insere ele no gráfico aqui, o meu já tinha, então vou tirar daqui, né? Ele já tá aqui na tela. As propriedades do Pivot Point. Entra aqui nos níveis, precisa colocar o método Leandro Storm, tem que ativar isso aqui. Aí ele vem com 61.8 e o 100% já automaticamente, por padrão. A gente precisa colocar o 0, então digita 0 aqui e coloca incluir. Precisa colocar 161.8, então digita 161.8 e coloca incluir. E coloca o 200% e coloca incluir aqui também. Os parâmetros não precisa mexer, ele já vem aqui máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 3 com duas linhas. Aí aqui a aparência pode colocar para desenhar só o último dia, que ele não fica mostrando todos os outros dias para trás, que fica meio poluído. E a aparência aqui não vai mudar nada, né? Teoricamente só as linhas de resistência que estão em vermelho aqui, e as linhas de suporte que está em verde aqui, não vai mudar muita coisa para a gente aqui. Então aqui na tela, basicamente dá para fazer um operacional só em cima do Pivot Point, tá? Essas linhas de Pivot Point aqui, todas as verdes e todas as vermelhas, cada uma delas é um Pivot Point. Sempre que o preço abrir, vai ter a linha 0 do Pivot Point aqui. Então o preço abriu aqui no 128.820, nesse dia que está rolando aqui, no dia 30 de janeiro. Está rolando aqui, o preço abriu aqui e a gente pode ver que ele vai rebolando entre esses Pivot Point aqui. Chegou no Pivot Point do 129.255, 56 aqui. Foi a venda do dia. O Monteiro vendeu aqui e ele chegou a vir aqui para esse último Pivot Point, 1.700 pontos para baixo. Se a gente pensar de pivô a pivô, a gente poderia ter comprado aqui na abertura, vendido lá em cima, já foram 340 pontos mais ou menos. Se vendeu aqui em cima e trouxe para esse pivô, são os 340 pontos. Ele veio para cá, fez essa característica de bipolaridade, perdeu o Pivot Point, veio usar ele agora como resistência para descer. Ele desceu desse Pivot Point aqui até o próximo Pivot Point, 410 pontos mais ou menos. E esse segundo Pivot Point aqui, só uma curiosidade, é o alvo do rompimento do ajuste que a gente faz. Maravilha, nesse caso aqui estamos falando só de Pivot Point, né? Desse Pivot Point até esse Pivot Point, daria para vender, e ele fez 240 pontos mais ou menos. Desse Pivot Point até esse Pivot Point, num dia direcional isso acontece bastante, 390 pontos, 400 pontos até o penúltimo Pivot Point, e até o último Pivot Point, do penúltimo até o último, ele chegou a fazer 240 pontos. Então, a máxima do dia, que foi a venda no Pivot Point, até a mínima do dia, que foi esse último nível de Pivot Point, 1.700 pontos. O Pivot Point mais importante do nosso operacional aqui é o último, que a gente faz o sem família. Então, teoricamente, aqui teria vindo, quando ele veio em direção a esse último nível de Pivot Point, e aqui a gente pode usar o último nível de baixo e o último nível de cima, a gente pode fazer um operacional de compra ou venda de acordo com o que está acontecendo. Aqui embaixo seria uma compra, um tick acima desse Pivot Point. A gente fez essa operação hoje com o pessoal da turma fechada. Um tick acima do Pivot Point. O Pivot Point está em 127.560. A gente compraria no 127.565. Parcial de 45 daria para trazer o stop lá em 100 pontos, né? Daria para trazer essa operação para a média de 200, para a média de 21 dos 5 minutos. Teria acontecido aqui 270, 280 pontos de gain em um clique só, uma operaçãozinha só. A gente conseguiu fazer bastante pontos aí num horário aqui, ó, meio-dia e 15. Esse dia teve notícia, então teoricamente foi um dia mais direcional, um dia um pouco mais atípico. Teve uma noticiazinha aqui que ajudou a trazer o preço para o Pivot Point. Maravilha? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só chamar a gente, beleza? Valeu!